Olá, chegamos ao 5º episódio da série Jornada Azul. Já falamos sobre vários aspectos do diabetes: diagnóstico, saúde mental, alimentação, atividade física e cuidado com os pés. Cada tema abriu uma janela para explicar melhor uma das condições mais associadas a mitos, estigmas e desafios. Hoje, encerrando esse trabalho feito com carinho por mim e por todos da Cidade Verde, canal 5.2, vamos trazer informações sobre o tratamento clínico e as novas tecnologias usadas para o controle do diabetes. Para falar sobre isso, eu vou conversar com a endocrinologista e presidente da SBEM, doutora Patrícia Mello. Isso sem falar das surpresas. E só para dar uma aguçada em sua curiosidade, vou dar um spoiler. Hoje é dia de trazer uma pessoa que representa esperança, Dona Carmen Rios. Ela tem 94 anos, 75 deles convivendo com o diabetes tipo 1. Dona Carmen é a pessoa com mais tempo de vida com o DM1 que se tem conhecimento no Brasil e falou com exclusividade para nós. Imperdível. Bem-vindo ao Jornada Azul. O tratamento do diabetes vai muito além do uso de medicamentos. Envolve rotina, idas ao endocrinologista e acompanhamento constante, inclusive com outros profissionais da saúde. Vale ressaltar que esse universo de cuidados conta cada vez mais com novidades tecnológicas surpreendentes. Para falar sobre tudo isso, tenho a honra de receber a doutora Patrícia Mello, que é endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Piauí. Doutora, é um prazer contar com sua presença no nosso último episódio do Jornada Azul, em nosso Novembro Diabetes Azul, mês trabalhado tão bem pelas sociedades médicas e pelas entidades como a Associação dos Diabéticos do Piauí. Bem-vinda. Obrigada, Jeane. Eu queria agradecer a Cidade Verde por esse espaço para a gente falar de uma doença assim tão importante no nosso dia a dia, né, no dia a dia do endocrinologista, e parabenizar vocês por essa iniciativa. Ai, que bom que você está com a gente. Olha, no primeiro episódio, nós contamos com a presença da doutora Lúcia Farias, endocrinologista, e ela falou muito bem sobre o diagnóstico, o momento da virada de chave. Inclusive, o episódio 1 está lá no CV Play. E aí, doutora, depois desse diagnóstico, o que é que deve ser feito? O que é conduzido a partir dali no consultório? Jane, o que é importante a gente falar é que, como você falou, é uma virada de chave. O paciente, a partir daquele momento, ele deve mudar a qualidade de vida que ele vinha tendo até aquele momento, né? Então, o tratamento, ele não envolve apenas medicações, insulina, ele envolve toda uma melhora da qualidade de vida. Então, com relação ao cardápio, então, o paciente, ele tem que fazer dieta, a gente não usa esse termo, a gente fala em melhora de hábitos, a gente quer aquele prato colorido, aquele prato completo, balanceado, que leve proteína. A gente vê muito paciente comendo, por exemplo, só carboidrato no café, a peta com café preto, cadê a proteína, né? Cadê a fibra? Então, assim, é uma mudança, aquele prato colorido, aquele prato que tem a proteína, que tem o carboidrato, que tem a gorduras saudáveis, que tem a fibra, fruta, vegetal. E, além disso, a questão da atividade física, né? A gente sabe que todos nós, independente de ter diagnóstico ou não, nós devemos ter uma prática saudável de atividade física, pelo menos 3 vezes na semana, se possível com atividade tanto aeróbica quanto atividade resistiva, que é a musculação, porque a gente tem que pensar ao longo da vida, não só naquele momento de controle glicêmico, mas o que eu vou conseguir melhorar na minha vida daqui para frente. E também já está se abordando com relação ao sono. A gente tem que ter uma média de sono aí de 7 a 8 horas por dia no mínimo, né? Não menos do que 7, não mais do que 9, e isso impacta no controle glicêmico. Então, tudo isso faz parte do tratamento. O tratamento não
tem só como pilar o medicamento. Isso. Então, para se ter sucesso nessa jornada azul individual, é preciso abrir mão desses hábitos nocivos e praticar, assim, atividade física. Quer dizer, é vida saudável que se busca, nada mais que isso, não é, doutora? Isso, independente do diagnóstico, o que a gente tem que procurar é ter hábitos para a gente ter qualidade de vida, né? Porque a gente sabe que o diabetes, ele é uma doença, assim, que a gente tem, como a doutora Lúcia já deve ter falado, tipo 2, que acomete aí 90% da população, e tem o diabetes tipo 1, claro, tem outros tipos de diabetes, mas esses são os mais prevalentes. E no diabetes tipo 2, se a gente só toma medicação, a doença ela tende a evoluir. Então, o paciente chega para mim e a gente prescreve um medicamento. Aí daqui a 2 anos, mais outro. E assim vai. E se o paciente tem um diagnóstico muito precoce, muito jovem, ele vai acabar precisando ser tratado como um paciente com diabetes tipo 1. No caso, diabetes tipo 2, não é? Do tipo 2. O tipo 2, na maioria das vezes, a gente trata com medicamento, né? Além das mudanças que a gente chama de estilo de vida, né? Só que quando a gente tem um diagnóstico, esse do tipo 2, que está muito associado à obesidade, ao sedentarismo, a hábitos de vida ruim, se a gente já não faz uma mudança na qualidade de vida desde o diagnóstico, esse diabetes ele pode progredir e ficar parecido com diabetes tipo 1, precisando usar insulina várias vezes ao dia. Então, é possível essa pessoa com diabetes do tipo 2 vir a ter que usar insulina, mudar os hábitos e voltar a fazer uso só dos medicamentos orais, porque gera um pouco de pânico. A gente recebe lá na associação, eu faço parte da associação, para quem não sabe, pessoas que acabaram de receber uma receita de insulina. Então, na cabeça delas, assim, eu estou muito pior. Então, assim, agora, porque na cabeça das pessoas, quem faz uso de insulina, pronto, né? É o fim. E que não é bem isso, né, doutora? Isso, não é. Então, é só realmente para dar mais qualidade ao tratamento. Então, essas pessoas podem, de repente, mudar o estilo de vida e voltar e precisar depois somente da medicação oral? Isso depende. Depende do tempo de doença que o paciente tem. Então, quando a gente tem pacientes que já têm 10, 20 anos, é mais provável que não volte para medicamento só oral. É mais provável que o pâncreas já esteja aí, já entrando em falência e já esteja parando de produzir insulina. Agora, quando é um diabetes mais recém-diagnosticado e você faz toda aquela mudança, existe sim a possibilidade, inclusive, o início precoce da insulina, ele favorece essa tentativa de tentar retornar, porque você tira o paciente do que a gente chama de glicotoxicidade. A glicose, às vezes, ela está tão alta que ela não deixa os medicamentos agirem. Então, quando você inicia a insulina e melhora a qualidade de vida do paciente, às vezes a gente consegue tirar. E depende também da genética da pessoa. Normalmente, as pessoas que não têm essa genética importante, tipo, meu pai tem, minha mãe tem, meus irmãos têm, eles têm mais chance também de não precisar usar insulina. E quando a gente tem essa genética pesada, a chance de voltar para o medicamento oral é um pouco mais difícil, mas não quer dizer que está tudo ruim, quer dizer que a gente tem que cuidar um pouquinho melhor que vai dar certo. Doutora, assim, e as idas ao consultório? Quer dizer, a partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico, ela precisa ser acompanhada. Como é que deve acontecer esses check-ups? Em quantos meses após a primeira consulta a pessoa deve voltar para continuar? Como é que acontece isso? Se o paciente ele faz uso de medicamento oral apenas e está controlado, é considerado suficientemente adequado 2 idas ao ano, pelo menos a cada 6 meses deve-se fazer esse acompanhamento. Se não está adequado, pelo menos a cada 3 meses. E o paciente que faz uso de insulina, que ainda está muito descompensado, às vezes a gente tem que ver semanalmente, às vezes a gente vê até pelo telefone, a gente recebe mensagem, vai ajustando, então isso varia de acordo com o estado de controle do diabetes do paciente. E quais são os exames que normalmente são prescritos para averiguar se o controle está sendo eficiente ou não? Existem alguns exames que são sempre prescritos, não é, doutora? São. Então, para o controle do diabetes em si, normalmente a gente pede a glicemia de jejum, tá? E a hemoglobina glicada. Quando a gente quer fazer uma avaliação por inteiro do paciente, porque a gente sabe que o paciente com diabetes ele pode ter um risco cardiovascular mais alto, a gente avalia perfil de colesterol. Se é um paciente com diabetes tipo 1, a gente quer saber se ele tem outras doenças autoimunes, aí tem que ver função tireoidiana, né? O TSH que a gente fala. A gente precisa abordar as complicações, então se é um paciente com diabetes tipo 2, desde o diagnóstico a gente tem que fazer a avaliação do
do rim. Então, Porque desde o diagnóstico, doutora, no caso do diabetes tipo 2? Então, como o diabetes tipo 2, ele é uma doença que pode ser silenciosa, muitos pacientes, quando fazem um diagnóstico, eles já são portadores há mais de 5, às vezes até 10 anos. Então, eles podem já ter, ao diagnóstico, complicações. Por outro lado, o paciente com diabetes tipo 1, ele normalmente, ele já abre o quadro de forma aguda. Então, ele não tinha doença antes, ele tem a partir daquele momento. Então, mesmo que ele não seja bem controlado, bem compensado, ele só vai ter complicações daqui a uns 5 anos, exceto nos casos de ele vir adquirir puberdade antes dos 5 anos. Aí a gente também já investiga durante a puberdade, porque aumenta esse risco. E tem um exame que costuma se... As pessoas no começo nem conseguem falar, que é a hemoglobina glicada. Depois viram íntimas até do nome do exame e já fala assim. É verdade. E a hemoglobina glicada é uma grande parceira para qualquer pessoa que tenha diabetes, né? O que é a hemoglobina glicada e por que ela é tão importante, doutora? A hemoglobina glicada, ela é um exame que dá a média da glicemia nos últimos 2 até 3 meses. A gente consegue ter essa noção porque quando a gente avalia a glicemia de uma pessoa naquele momento, por exemplo, ela pode ter feito um jejum muito mais prolongado, então ela vai dar bem baixinha. Então ela só está refletindo aquele momento. Por outro lado, às vezes na véspera, ela foi para um aniversário, ela comeu bastante e a glicemia vem mais alta e não é o dia a dia dela, né? O dia a dia dela está controladinho. Sim. Então a hemoglobina glicada, ela me sugere se esse paciente ele está controlado nos outros horários, né? Além daquele de jejum. E nos últimos 3 meses, não é isso? De 2 a 3 meses. De 2 a 3 meses? Porque ele reflete mais os últimos, o que está mais perto. Mas ele tem ele pode refletir até 3. Existe até uma estratégia. Eu conheço algumas pessoas que quando está perto do dia de fazer a hemoglobina glicada, faz tudo direitinho. A gente vê mais isso com o controle glicêmico. É uma coisa que até a gente se preocupa um pouco quando a gente pede. Mas assim, às vezes é intuitivo. O paciente começa a ver que ele estava fazendo e está dando muito alto, ele não costuma fazer o controle, ele começa a fazer para levar para o médico, ele começa a ver que está alto, ele começa a comer menos. Isso até atrapalha a gente, porque aquilo não é o dia a dia. Não, então, não é a rotina, não é? Então tem que ser bem transparente nessa hora, passar realmente as dificuldades, o mapa do dia a dia, né? Com todas as anotações de glicemia. Aliás, doutora, se fala muito em fazer medições de glicemia em pacientes do tipo 1 que faz uso de insulina e a pessoa com diabetes tipo 2, ela precisa fazer as glicemias de ponta de dedo, aferir a glicemia? Não é obrigatório. É assim, eu costumo dizer que se o paciente pode, tenha um glicosímetro em casa. Por quê? Porque às vezes ele sente um mal-estar e a gente não sabe se esse mal-estar está relacionado ou não à glicemia. Então é importante ter, pode ser uma hipoglicemia? Pode, tem alguns medicamentos para diabetes tipo 2 que podem provocar hipoglicemia. Então, o paciente, ele diz, doutora, todo dia, perto do almoço, eu me sinto mal, eu fico suando. Eu digo, aparece hipoglicemia. Se ele tiver o aparelho, e claro, a hemoglobina glicada me dá indícios disso. Quando ela está muito baixa, eu digo, parece realmente que está apresentando hipoglicemia. Mas aí, nesse momento, é importante o paciente sentir um mal-estar, é importante num momento de doença, porque a gente sabe que quando a pessoa que tem diabetes adoece, às vezes ela descompensa do diabetes. Sim. Então, é importante nesse momento. Mas, assim, não é obrigatório, tá? Porque pode ir ao posto de saúde, né, uma UPA e fazer essa medida, mas se ele puder e tiver, ajuda. Nós sabemos que nesses últimos 10 anos, eu creio que a evolução da medicação, assim, surpreende até, não é? As pessoas com diabetes, inclusive, já têm acesso a medicamentos de ponta, fornecidos pela farmácia do povo, é um direito delas, um direito adquirido, uma luta da ADIP, que no começo de 2010, 2011, 2014, essa lei foi sancionada e muitos medicamentos de ponta, insulinas, antidiabéticos orais são fornecidos hoje para todo o Piauí. Então, busque o site da CESAP, na partezinha lá que fala farmácia de medicamentos especializados e procure saber se o seu medicamento está lá, faz parte do rol de medicamentos. Isso tem facilitado muito o tratamento das pessoas, não é isso, doutora? Isso. A DIP, assim, o Piauí tem sorte de ter a DIP, né? Eu sei disso porque eu tenho vários colegas de outros estados e muitos demoraram muito para ter o que nós temos já há muito tempo. E assim, lá são dispensados
medicamentos que são muito bons no tratamento do diabetes tipo 2, né? E hoje nós temos medicamentos, como você falou. Antes da pandemia, nós tínhamos metformina, glibenclamida, e foi acontecendo uma evolução. Só NPH irregular. Só NPH irregular. Exatamente. E aí o que acontece? Com relação primeiro ao diabetes tipo 2, com relação aos medicamentos, hoje nós temos medicamentos que mudam a expectativa de vida do paciente com diabetes, independente do controle glicêmico. Então, a gente sabe que o paciente com diabetes é importante controlar a glicemia, só que tem outros fatores de risco para doenças cardiovasculares que são associados ao paciente com diabetes. Então, nós temos a dapagliflozina, que é o Forxiga, a empagliflozina, que é o Jardiance, que eles trazem melhoras, inclusive eles previnem a progressão da nefropatia diabética, e eles estão disponíveis a partir de 65 anos de idade na farmácia popular mesmo. Se o paciente tiver mais de 65 anos, for um paciente de alto risco, o médico pode prescrever que o paciente recebe na farmácia popular, não é na farmácia de alto custo. E na farmácia de alto custo, nós temos outros medicamentos também que são muito bons, tá? Não desmerecendo a metformina, que a metformina acho que nunca vai deixar de ser, porque ela tem uma potência muito boa, ela auxilia na perda de peso também. Então, mas lá nós temos para complementar. Se eu não estou conseguindo fazer um controle adequado com os medicamentos do posto de saúde, eu tenho esses medicamentos à disposição. Então, como a Jeane falou, a gente tem um site, é só colocar Assistência Farmacêutica Piauí, que você clica lá, coloca em medicamentos e você pode consultar se o seu medicamento está lá. Alguns você pode receber até em domicílio, dá para ver direitinho, ver as informações, está bem completo, a relação dos medicamentos e os documentos que precisam ser apresentados para abrir o protocolo na farmácia, sendo que você não precisa mais vir a Teresina, tem vários pontos da farmácia do povo, da assistência de medicamentos especializados em vários municípios do nosso estado. Isso também facilitou o acesso e isso faz parte, né, também da evolução, né, do tratamento aqui, esse acesso, e é de grande importância, porque a adesão ao tratamento passa por isso, não é, doutora? É preciso ter acesso ao médico, aos exames. Tem muita coisa que depende da pessoa, né? Como fazer uma atividade física, às vezes comer melhor, mas às vezes o poder público, né, os gestores precisam ficar de olho para fazer a sua parte, até para evitar uma conta muito maior no futuro, como as complicações. Essa é a grande preocupação de todos nós que temos conhecimento profundo do que um diabetes pode causar numa vida, em uma família, no meio familiar, não é, doutora? Exatamente. A gente sabe que quando não se controla bem o diabetes, nós temos complicações, que é importante falar, que é a retinopatia. Então, quantos pacientes eu não recebo no dia a dia que já tiveram perda de visão, ou pacientes que já chegaram já com amputação, né? Eu tenho pacientes jovens que já chegaram para mim com os 2 pés queimados, porque eram pedreiros, não sabiam que tinham diabetes e estava trabalhando descalço e formou bolha, ele quase perdeu ambos os pés com infecção por conta de andar descalço. Então a gente tem que ter todo o cuidado, a educação em diabetes, sobre o cuidado que tem que ter com os pés, com os membros, e tratar os membros. A gente sabe que tem as complicações cardiovasculares, o infarto, o AVC, que tem uma grande associação. Então por isso a gente também tem que combater os outros fatores de risco, como a hipertensão e o tabagismo também. E também com relação a AVCs, né, e outros ferimentos que podem surgir. Com relação também ao tratamento, eu queria citar, ainda sobre o diabetes tipo 2, nós temos insulinas no mercado, nós temos a glargina, que é dispensada na farmácia de alto custo também, e as insulinas ultra rápidas, porque nós temos a NPH e a regular, que controla bem no posto de saúde. Só que a gente sabe que eles são insulinas que têm uma meia-vida mais longa, então às vezes a gente tem mais hipoglicemias e tem pacientes que são muito sensíveis a essas hipoglicemias. Então, daí a gente precisa, em alguns pacientes, prescrever essas que são mais novas, são de geração mais precoce, né, ou mais atual. E nós temos também, que não é dispensado, mas nós temos, por exemplo, a Tresiba, que é uma insulina basal, que vem com aquela medicação que é tipo daquelas de canetinha, que o paciente, às vezes, com uma dose, controla super bem. Não precisa fazer o basal bolus, que é aquela aplicação 2 vezes, 3, 4, 5 vezes por dia. Nós temos pacientes usando 5 vezes por dia, né? Então, é importante citar que existe e que, com fé em Deus, vão estar mais disponíveis aí para a população. Né? A gente torce para que elas venham a ser incorporadas também nesse rol de medicamentos lá da farmácia do povo. Isso. É uma luta, né? Doutora, falando das canetinhas, as pessoas estão, até os postinhos hoje estão dispensando canetas de NPH irregular
é uma maravilha, porque a pessoa consegue aplicar melhor a dose, realmente igual àquilo que se prescreve, não é? É muito complicado ficar lutando assim com aparelhos de injeção, é algo muito especializado, né? A canetinha, além de dar essa certeza da aplicação, né, da quantidade correta de insulina, ela pode ser, por exemplo, no dia a dia, ela traz mais conforto, porque ela pode ser colocada simplesmente na bolsa, e a pessoa vai estar com a sua medicação sem precisar estar com aquele isopor, coisas que antigamente se fazia, né? Aliás, até pouco tempo atrás. Mas algumas pessoas têm medo, né? Têm receio, até jogam fora uma caneta que ficou ali 1 hora, 2 horas fora da geladeira. Fale um pouco sobre a conservação dessas canetinhas, dessas insulinas hoje dispensada em canetas, doutora? Então, as insulinas, de uma forma geral, tanto as de frasco quanto a caneta, elas duram 1 mês fora da geladeira depois de aberto. Também a de frasco? Também a de frasco, elas duram 1 mês depois de aberto, fora da geladeira, tá? A gente sabe que a gente mora numa cidade muito quente, então a gente não vai deixar a bolsa no sol, a gente não vai deixar ela num lugar muito quente, mas você pode colocar em temperatura ambiente que ela dura, ela não estraga, né? E realmente as canetas, elas vieram para auxiliar. Eu vi pacientes que vinham já desanimados há anos usando insulina na seringa, e quando chegou, eles já se sentem confortáveis até de se aplicar. Pessoas mais idosas, pessoas que têm dificuldade de visualizar, de montar na época a seringa, né? Então isso facilitou muito. Isso foi uma injeção de ânimo. Estigma também, né? Estigma de que quando a pessoa está aplicando, um jovem, por exemplo, ele está aplicando no lugar público, então vários já passaram pelo constrangimento, as pessoas confundirem aquilo com droga. Então, imagina como é difícil ainda ser diabético. Isso ainda acontece, posso afirmar. Mas tem esses estigmas todos, então a canetinha veio, na verdade, para trazer, né, ressignificar realmente o tratamento em vários aspectos. Doutora, só para enfatizar aqui nesse primeiro bloco, quais os sintomas do diabetes? Eu acho que a gente, quanto mais repetir, melhor, principalmente pensando nas pessoas com diabetes tipo 2, que estão ali com aqueles sintomas, não estão percebendo, e também para as que estão abrindo o quadro de um diabetes tipo 1, vamos reforçar quais os sintomas clássicos. Então, os sintomas clássicos são aquele paciente que começa a sentir uma sede excessiva e urinar muito, então ele está desidratado, mas ele está urinando bastante, urina clara. Ele pode apresentar uma fome excessiva e começar a perder bastante peso, e isso é importante porque o paciente, ele pensa que tem uma doença grave, né? Olha, eu estou comendo e estou emagrecendo bastante, é porque as células não têm insulina para poder receber aquele alimento, então ele emagrece bastante mesmo. Ele tem também, além da perda de peso, da urinação, muita sede, muita fome, o paciente ele pode sentir uma fadiga importante. Então essa é uma queixa inespecífica, mas que a pessoa sente aquele cansaço importante. Pode sentir formigamentos, isso é muito típico. Eu sinto que está formigando, está queimando o meu pé. Isso é algo assim que os pacientes falam bastante. E alteração da visão, além de infecções recorrentes, como as mulheres que às vezes têm candidíase de repetição, né, que são as vulvaginites, ou até mesmo o homem mesmo pode ter uretrite mesmo por conta de cândida, por estar com a imunidade baixa por um diabetes descompensado não diagnosticado. Normalmente, quando a pessoa também tem um diagnóstico e descompensa, também a tendência é emagrecer, não é, doutora? Ou não? Sim. Tanto o paciente, quando está bem descompensado, e isso é um sinal, às vezes, de que precisa de insulina, né? Sim. Então, é importante, principalmente nas crianças, porque, assim, muita criança abre o diagnóstico de diabetes tipo 1 e os pais, às vezes, têm um atraso no diagnóstico. Por exemplo, aquela criança que nunca mais fez xixi na cama e começou a fazer. É estranho, né? Ou então, aquele bebezinho que começou a encher a fralda para vazar. Meu filho, um dia com a fralda noturna encharcada, bebendo de forma absurda e letárgico. Isso. E aí abriu, os médicos até confundiram com uma virose simples.
Então isso é uma coisa que a gente tem que chama a atenção. Então aquela criança que está comendo e começa a perder peso de forma inexplicada, às vezes muda o hálito, né? Fica aquele hálito assim com cheiro doce, assim como se fosse de fruta, também é diferente. E a criança mais cansada, porque criança não deixa de brincar, ela deixa de brincar quando ela está doente. Então são coisas que devem chamar a atenção quando a gente pensa na infância, no diabetes tipo 1 da infância. Sabe o que foi que me confundiu assim no diagnóstico do Enzo? Porque ele foi diagnosticado no mês de novembro. Nós temos o BR-Obró. Então, a sede excessiva, eu pensava, é porque está quente, e estava realmente muito quente. Então, muita coisa vem para se somar, né, a sua desinformação, para você entender que é tudo, menos diabetes. Justificar, né? Justificar, né? Você fica se justificando. Então, com esses sintomas, se a pessoa abrir um quadro similar ao que você apresentou, então, na hora deve procurar. Deve suspeitar, procurar aferir a glicemia ou levar ao pronto-socorro mesmo para poder... E ao pronto-socorro, não é? Isso. E nesse momento em que as pessoas têm um celular, um computador na mão, doutora, como é que tem sido as consultas? As pessoas têm se consultado muito nos Googles da vida, no chat GPT. Me fala qual é o desafio no consultório em relação a essas tecnologias. Então, é desafiador, porque nem sempre o nosso paciente busca no lugar certo, né? Então, a desinformação é algo que nos preocupa. Quando a gente vai passar uma informação, a gente nunca procura coisas milagrosas, porque se algo milagroso aparecer, nós somos os primeiros a dar informação. Óbvio, a gente quer que o nosso paciente não precise usar insulina, a gente quer que o nosso paciente não precise se furar várias vezes ao dia, a gente quer melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, a gente quer dessa informação quanto antes. Então, nunca busque insights, assim, sites que não sejam confiáveis. Sempre busquem, por exemplo, se os médicos são especialistas, aqueles que estão dando informação são médicos especialistas, e tentem confirmar a informação. Então, a nossa preocupação às vezes a gente recebe um paciente que ouviu do vizinho, não foi nem da internet, Sim. do vizinho, que o chá da insulina podia fazer com que ele parasse de usar a insulina. Então, ele deixa, ele adoece, e até descobrir, bem 3 meses depois, descobrir que ele está altamente descompensado. E às vezes até ele emagrece, ele acha que o chá emagreceu e que ele está bem, e ele não está. Até emagrece. Até emagrece, porque está descompensado do diabetes. Então a gente se preocupa um pouco com isso, mas a gente procura orientar sempre, e aí vai minha dica: procure sempre locais confiáveis, médicos especialistas, para poder verificar se essa informação é correta. E aqui eu já faço um convite para você entrar na página da ADIP, @ADIPiauí, e conhecer o trabalho da associação. Nós, na verdade, trabalhamos para levar a educação em diabetes para as pessoas. E fazemos reuniões mensais, sempre com um profissional da área, um profissional responsável. É um momento muito bom que você tem ali 2 horas, 3 horas diante de um profissional com conhecimento, com estudo, para explicar, né, as várias áreas ligadas ao tratamento, tirar dúvidas. Então é muito bom esse engajamento. Procure uma entidade perto de você, grupos que trabalhem com qualidade de informação, porque eu acho que a informação realmente ela muda a vida das pessoas, né? E até a gente escuta muito nos congressos, em eventos de diabetes, que a informação é o próprio tratamento. E é mesmo, né, doutora? Sem informação, a boa informação, né? Nós falamos há pouco sobre pé diabético, é uma complicação muito dura na vida de quem está nessa jornada, e eu gostaria de chamar um vídeo do doutor angiologista, cirurgião vascular, doutor José Almeida, ele que lançou um livro super instrutivo para os profissionais da saúde. É uma informação que complementa o nosso episódio anterior, que já está no CV Play. Eu gostaria de pedir esse vídeo com esse médico que assim, um soldado da causa, uma pessoa muito especial para as pessoas que têm diabetes, pelo cuidado e o olho que ele tem clínico, pela experiência e dedicação aos pés, em relação aos pés das pessoas com diabetes. Eu sou o Dr. José Almeida, cirurgião vascular. Há 25 anos que eu atendo paciente diabético com problema nos pés. Juntamente com a editora MedExcellence, nós fizemos o manual, o ABCDE do pé diabético.
Esse manual ele é uma ferramenta útil para que o profissional da saúde implante lá na sua atenção primária, lá no primeiro atendimento que o paciente diabético recebe mensalmente quando vai lá no programa de saúde da família. Então, nesse manual a gente se mostra como se examina um pé diabético, como faz o diagnóstico, o pé diabético ele é neuropático, se ele é isquêmico, se ele é neuroisquêmico. Se uma vez detectada alguma alteração, qual a melhor conduta, a gente explica tudo bem detalhado, bem objetivo. Fica essa opção para os profissionais da saúde, se quiserem adquirir esse manual, pode entrar em contato através do @mediexcelis.com.br ou solicitar informações lá no Sindicato dos Médicos ou na DIP, para você poder ter esse manual e lhe ajudar no seu dia a dia, no exame dos pacientes diabéticos. Muito bom, né? Parabéns, doutor José Almeida, obrigada pelo vídeo.